Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que ao certo ao véu. Quero ser usado da maneira que te agrade, qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Amém? Meus amados irmãos, motivo de alegria, de paz, felicidade, estamos aqui. Esse texto é um texto bom, né? Toda a palavra de Deus é boa, né? Não é verdade? A paz de Deus, nós estamos vivendo um momento da humanidade onde a palavra paz ela tem outras conectações, ela tem outras interpretações. Com o passar do tempo, nos parece que as palavras elas vão tomando formatos diferentes. As palavras elas vão tomando outra esfera, né? Nós vamos caminhando e elas vão tomando um comportamento completamente diferente. Quando o apóstolo Paulo ele fala que a paz de Deus excede todo o entendimento. Nós estamos vivendo nesse século atual a síndrome do pensamento acelerado, a explosão de informações, cruzamento de informações, e o homem não foi feito para viver nessa velocidade. O profeta Daniel, há cerca de 2.000 anos atrás, profetizou que a ciência se multiplicaria e que os homens iriam andar de um lado para o outro, correr de um lado para o outro. O profeta Naum já profetizava a invenção dos carros, as explosões dos seus canos de descargas com raios de fogo, há cerca de 2.000 anos atrás. E toda essa explosão tecnológica, esse avanço de tecnologias, fez com que o homem corresse para acompanhar. Vivemos um bombardeamento de informações diárias. As redes sociais, a internet cada vez mais rápido nas respostas das necessidades não humanas, das necessidades criadas pelos homens. Inicia-se aí o 2G, o 3G, o 4G e agora estamos na ascensão do 5G. A mente do homem é uma mente bucólica, é uma mente que foi criada para viver completamente em harmonia com a natureza. Porém, o homem está tão acelerado que ele está em desordem com a sua naturalidade e em desordem com a natureza que Deus criou. Essa síndrome do pensamento acelerado tem trazido danos muito para as pessoas, porque elas precisam correr muito. O tempo, nós sabemos que se cumprem as profecias, que o tempo se abreviará. E note-se bem que o homem nessa síndrome acelerada, ele procura ganhar tempo. Antigamente, um homem para sair daqui, para ir na capital de Salvador, Curitiba, Gravata do Recôncavo Baiano, a 110 quilômetros da capital, ele saía daqui de marinete, um transporte, né, que era um motor PEC, adaptado com o modelo de ônibus norte-americano, e as marinetes ficavam ali paradas em frente à prefeitura, passagem muito cara,
E não se dava assim ao luxo das pessoas irem ali toda semana ou todo mês. Os nossos pais, os avós de vocês, iam à capital da Bahia uma vez no ano. Uma vez em 3, 4 anos. Aqui em Curitiba, por exemplo, chegou a ter o segundo maior shopping center da Bahia, que era as lojas Três Américas. As pessoas saíam de cidades hoje que são metrópoles, como Feira de Santana, para vir comprar na cidade de Curitiba, conforme a explosão do ciclo da indústria fumageira. E as pessoas saíam de Salvador e de Marinete, 3 horas de relógio, 2 horas e meia de relógio. Um carro numa velocidade de 60 a 70 km por hora. E isso foi se aumentando a tecnologia e os carros estão aumentando as suas quilometragens. Mas se a pessoa saísse de pé 100 quilômetros, 110 quilômetros, 1 hora de relógio são 6 quilômetros, 1 légua. Andando 1 passo por segundo daria 60 passos em 1 minuto, o que daria em 10 minutos 600 passos, o que iria mais ou menos ocorrer em 1 hora de relógio, a andada dentro da mata, que é uma andada rápida para não se comer antes de dar 6 horas da tarde, e a pessoa chegaria lá mais ou menos andando em praticamente um dia, parando, descansando. E hoje uma andada, um percurso de 24 horas de relógio, 15 horas de relógio, ele faz em 1 hora de relógio. Isso no transporte aí no ônibus. Mas se for num trem-bala, se for num avião, é 10 segundos. O homem conseguiu romper não a velocidade da luz ou das ondas sonoras, mas ele conseguiu evoluir a fazer em 1 hora de relógio 300 quilômetros. Ou seja, daqui para o sul da Bahia, ele faz em 1 hora de relógio a 300 quilômetros. Se for 100 quilômetros, 3 horas de relógio. E por aí você faz o cálculo. Mas o trem-bala, que já estão construindo em alguns países, que vai a 600 quilômetros, 500 quilômetros em 1 hora, ele pode cruzar um estado para outro estado. Se for aqui para Aracaju, é 440 quilômetros, para você entender como essa velocidade, não só no locomover, tem trazido a angústia, a depressão, porque o homem não foi criado para isso. Note que o homem é um ser bípede. Deus ele não deu para você rodas, ele deu pés, para que você andasse praticamente 6 quilômetros em 1 hora de relógio. Mas os homens fazem com que esse natural seja rompido, e isso trará, obviamente, consequências. Essa sociedade está colhendo os frutos de sua semeadura. A palavra de Deus fala no livro de Paulo, o apóstolo à igreja de Gálatas, que Deus não se deixa ser enganado, que aquilo que o homem plantar, isso ele colherá. Deus não se deixa ser escarnecido. As Escrituras dizem no livro de Apocalipse que chegará o tempo de destruir os que destroem a terra. Esse tempo está chegando. Nós estamos vendo a mudança do clima, nós estamos vendo o quanto o homem produz lixo. Todos os dias de manhã cedo, você acorda de manhã antes do carro do lixo passar e você coloca na porta de sua casa de 10 a 5 quilos de lixo diariamente. 10 pessoas a 10 quilos por dia, 5 quilos dará 50 quilos de lixo a cada 10 dias. Aí faça o cálculo numa cidade, diariamente, quantas toneladas de lixo são lançadas. O meio ambiente não suporta. Você não vê uma vaca produzir lixo, você não vê uma galinha produzir lixo, você não vê nenhum animal da natureza produzir lixo. O homem é o único ser antinatural, que vai de encontro à sua própria natureza. O homem, por exemplo, bebe leite ainda já adulto. Você não vê um boi, uma vaca bebendo
do leite. Você só vê uma novilha bebendo leite. E depois que ela passa o período de amamentação, ela rompe. O homem foi criado para isso. Ele amamenta, é amamentado 2, 3 meses, vem nascendo dente, começa a tomar alimentos papinha, mole, depois vai para o alimento sólido, por aí fora, vai quando sua dentição está completa. O homem é um ser que vai de encontro a Deus e vai de encontro à naturalidade que Deus fez para o homem. E isso tem trazido consequências terríveis. E o homem está colhendo isso. O homem é um ser violento, o homem é um ser estressado, o homem é um ser angustiado, o homem é um ser que não tem paz, o homem é um ser que não tem alegria, não tem contentamento e nem felicidade. Esse tem sido a resposta, a colheita da plantação de ter uma vida antinatural, de ter uma vida diante, contra os dogmas, as doutrinas de ensinamento de Deus. O homem é esse ser alienado, esse homem é esse ser que sofre essa síndrome do pensamento acelerado. E o que é que tem causado isso ao homem? A sua colheita, a sua plantação que tem trazido a sua colheita. E Deus, ele aqui fala através do apóstolo Paulo. Ali a igreja, cujo qual Paulo escreveu esse versículo, a paz que excede todo o entendimento, que essa tem sido uma das maiores necessidades do homem. O homem compra propriedades em uma ilha deserta, o homem tenta se isolar do barulho dos escapes do carro, até luta para colocar silenciadores. Quando você sai daqui e vai para as grandes metrópoles, e você vai para cidades de grande população, você vê o barulho do metrô, o barulho do avião no aeroporto, o barulho da grande quantidade de pessoas nas feiras, atingindo 10, 20, 30, 40, 50, 80, 90, 100, 110 decibéis. Decibéis é o cálculo da física para calcular o volume da audição. Né? E aí nós estamos vendo o homem é esse ser, nós vemos a natureza, os pássaros tenores, todos eles cantam em uma nota de 432 Hz, pela leitura da física. A chuva produz um som afinado no acorde de 432 Hz. A asa de um pássaro batendo 432 Hz. Um trovão 432 Hz. Um vento passando 432 Hz. Toda a natureza produz uma tonalidade que traz paz. Uma folha caindo, uma água numa cachoeira, tudo 432 Hz. Mas o homem na Segunda Guerra Mundial, para evoluir e trazer o controle mental, colocou todos os instrumentos afinados em 440 Hz. O homem não sabe porque essa vida se torna uma angústia, se torna um inferno. Porém, a palavra de Deus, através do profeta, diz: de que se queixa o homem na terra, senão dos seus próprios pecados. Todos nós estamos fadados a colher os frutos de nossas ações. Ações coletivas, porque nós somos subservientes a esse sistema. Muitas vezes nós nos queixamos da violência, do terrorismo e da guerra no Oriente Médio. Mas sabemos que o que causa essas guerras no Oriente Médio não é só a divisão de raças entre palestinos e judeus, entre árabes e iranianos. Também não é só a religião que causa essas partilhas, essas divisas entre islâmicos, radicais sunitas, fundamentalistas islâmicos, talibãs e outras divisões dessa religião. Não é só isso que causa ali no Oriente Médio essas guerras, muitas vezes geopolíticas. É outra coisa que move o mundo,
é o ouro negro, é o petróleo. Se você hoje veio para aqui de carro, nós estamos patrocinando de alguma forma essa guerra. Nós somos dependentes da energia, seja hidráulica, seja eólica, seja solar, seja através termoelétricas, através de carvões para madeira, para poder produzir energia. Nós necessitamos desse microfone, dessa energia. Nós estamos ligados em uma cadeia coletiva. Nós usamos enlatados, nós usamos vasos à base de polímeros de petróleo. Você usa refrigerante, você usa latinha de alumínio. Nós usamos água mineral engarrafadas de plásticos, em vidros que passam 10, 30, 40, 100, 200 anos para voltar à sua forma natural da natureza. Nós, todos nós, estamos destruindo essa casa que Deus criou. A natureza, ela geme. A palavra de Deus diz que a natureza geme com dores de parto, ansiando dentro dela a manifestação da glória da vinda do Criador e da glória dos filhos de Deus para uma renovação dessa terra. Deus irá renovar essa terra. O apóstolo Pedro diz que nós aguardamos um novo céus e uma nova terra onde reinará a justiça. Essa terra que agora estamos vendo, os profetas vacinam dizendo, ele acaba dizendo para todos nós que tudo que o homem tem construído tem isolado para o dia do juízo final. Tudo que os homens têm construído, prédios, casa, carros e toda a engrenagem humana será destruída. A palavra de Deus diz que a terra aguarda e está sendo entesourada para ser purificada pelo fogo do juízo final. É isso que nós aguardamos, e a palavra de Deus é clara ao dizer como escaparemos nós se negligenciarmos uma grande salvação. Quando o apóstolo Paulo escreve para a igreja de Filipenses, falando sobre algo que é uma das grandes necessidades dos homens, uma pessoa que está sem paz, você pode ter tudo na vida, você pode ter o controle na vida, você pode ter todos os bens na vida. Pessoas venderiam tudo que têm, dariam suas riquezas, daria tudo que possuem para ter paz. Nós temos visto empresários, pessoas que têm tudo que o dinheiro pode dar. Elas podem agora estar em uma banheira de hidromassagem, tomando um bom vinho seco, como eles dizem, provando seus bons queijos. Podem agora entrar nos seus aviões e ir para um balneário de Camboriú, qualquer momento. Pode ir para Campos do Jordão, tomar banho de águas quentes, termais, jovem, e outros lugares no Brasil. Elas podem fazer tudo o que o dinheiro pode dar, mas muitas delas dizem, batem muitas vezes no meu ombro e dizem, daria tudo para ter essa paz que você tem. Ter paz, essa paz que excede todo o entendimento, ela não tem explicação. Por que Paulo fala sobre essa paz que excede todo o entendimento? Porque ele estava escrevendo para pessoas que estavam sendo comidas por leões. Ele estava escrevendo para pessoas que estavam sendo lambuzadas com asfalto derretido, uma substância que borbulha no deserto, oriunda do petróleo. E eles pegavam aquele asfalto ainda morno, quente, e pintava os cristãos, e levavam para as praças à noite, quando começava a escurecer, e acendia para iluminar a praça, para as pessoas verem as flores das praças, a luz daqueles que queimavam, besuntados com um asfalto líquido. E Paulo escreve para uma igreja perseguida, para irmãos que estavam ali aos moldes das Escrituras Sagradas. Foi para esta mesma igreja que o apóstolo Paulo escreve junto com Timóteo,
ele escreve dizendo: irmãos, nós viemos sem nada para esse mundo, e sem nada iremos voltar. Por isso, se contente com o que você tem. Tendo o que comer e o que vestir, estamos com isso contentes. É impossível ter paz sem contentamento. Se eu não me contento com o Fusca, também não me contentarei com o Corolla. Se não me contento com uma casa de um quarto, vou buscar uma casa com 2 quartos, e depois eu quero uma de 3 quartos, e depois uma de 4 quartos, 5, 6, 7 mil quartos. Eu começo com um fogão de uma boca, de 2 bocas, depois de 3, de 4, de 5, de 6, até de 10, de uma dúzia de bocas. Por quê? Porque é infinito esse vazio, esse buraco, esse abismo dentro de você. Esse vazio é um abismo intransponível. E aí você precisa de uma festa da Celeste na sexta, no sábado, do pagode no domingo, e desesperadamente vai para a segunda-feira chateado, porque a bebida, a droga faz esquecer os problemas, as lutas e as dificuldades, e leva você para um mundo de quimeras, de fantasias e de ilusões. E quando chega a sexta-feira, se posta nas redes sociais: sextou, sextou, e tome-lhe cerveja, e tome-lhe bebida, e tome a glutonaria da carne, tudo para criar a substância da serotonina, que vai dar saciedade e uma paz momentânea, uma tranquilidade momentânea. Mas logo depois, quando passa essa cartaz, esse efeito, volta-se o buraco cada vez maior. E o buraco vai sendo cada vez maior e devastador. Porque só essa paz que o príncipe da paz pode dar. Aleluia. E ele diz: dou-vos a minha paz, não dou como o mundo a dá. Não é uma paz a troco de você ir para a fazenda lá em São José de Itaporã, ir para uma fazenda em São Baituba, em Rio do Engenho, no Couto, ir para uma fazenda deserta, lá na Estrada do Coco, na beira da praia, em São Francisco do Conde, na Mata Escura, ou ir aqui para Laje, para Cachoeira dos Prazeres, e ficar ali só ouvindo o barulho das águas e ter uma paz física, uma paz arranjada. Uma paz muitas vezes fruto de uma bebida, de uma embriaguez, uma paz fruto de um medicamento químico, um diazepam, um ropinol, um ropitalidon, um ampliquitil, uma medicação que vai lhe tranquilizar e vai deixar você à base de uma passiflora, à base de um chá de mulungu, e você fica ali tranquilo, menos tenso. Quando o apóstolo Paulo fala da paz de Cristo, que excede todo o entendimento, suplanta, é uma paz, traduzindo, irracional. A razão humana não tem como explicar, porque essa paz é um concreto. Essa paz é uma redoma de vidro, de dentro para fora e não de fora para dentro. Quando o apóstolo Paulo escreve, tirando a nossa mente dessa esfera da síndrome do pensamento acelerado, tirando o nosso coração de repousar nesse mundo, as Escrituras é uma proposta, um chamamento e um convite para estar aqui, não aqui. Uma vida além da alma. Quando ele diz: vocês estão no mundo, mas não são do mundo. Aleluia. A vida não planifica aqui. O apóstolo Paulo chega a dizer: estamos na carne, mas não militamos com as armas da carne. Estamos no corpo físico, estamos nesse invólucro,
onde o apóstolo Pedro ele diz: cuidado pelo tempo da sua peregrinação, enquanto vocês estão neste tabernáculo e neste invólucro, procure administrar esse corpo. Paulo diz: o templo do Espírito Santo, não sabeis vós que é o vosso corpo? E esse corpo que é templo do Espírito Santo, porém, Paulo já dizendo que nesse corpo, na carne, não habita bem algum, porque através da libertação do Evangelho, eu tenho o meu espírito liberto, mas a minha carne continua contaminada, a minha carne continua ainda não sujeito ao pecado, mas livre do pecado. Através do Espírito eu tenho força para dominar a carne. Mas o apóstolo Paulo diz, lá em Romanos capítulo 7 e 8, ele diz que a carne até hoje e até agora está lutando contra o Espírito para que neste corpo não seja produzido e seja efetuado a vontade de Deus. Por isso ele diz que os que estão na carne não podem agradar a Deus, que os que estão na carne é morte, mas os que estão no Espírito é vida e paz. Aleluia! Essa paz que excede todo o entendimento é quando há em mim um intercâmbio, quando há em mim uma metanoia, quando há em mim uma mudança. Que mudança? Aquela que Paulo escreve aos Romanos: não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Esse entendimento a paz supera. Aleluia! Porque o entendimento humano, quando ele é transformado pelo Espírito, ele passa a entender a plenitude da graça e da paz que abundantemente vem aos nossos corações. Sem o entendimento renovado, você não tem como usufruir, você não tem como gozar as beneplácitas de Deus para a sua vida. O Evangelho, ele é algo, não é algo poderoso. O Evangelho, ele é o poder de Deus. Ele é o próprio poder. Ele não é uma religião hinduísta, ele não é uma meditação transcendental, ele não é você raspar a cabeça, colocar uma manta cor de laranja, amarrar sua cintura com uma corda, uma fita e praticar o sansei, o samsara, o nirvana, os níveis de paz que o homem pode atingir através da yoga. E ele começa a praticar os pontos de luz de Siddhartha Gautama. Eu tentei tudo isso na minha vida, inútil. Você tentou ler os livros do Espiritismo, Gênesis, o Evangelho segundo Allan Kardec, e por aí afora vai os livros da base kardecista desse país. Também não traz paz, porque a verdadeira paz ela vem com a absorção do pecado, e nenhuma dessas religiões tem o poder de absorver o pecado. O Evangelho não é uma religião, Jesus não veio trazer uma religião, ele é o próprio caminho, ele é a própria verdade e ele é a própria vida. Aleluia! Então vem o apóstolo Paulo dizendo que não só ele nos trará e nos dará a paz que excede todo o entendimento. Eu tenho algo ainda muito mais poderoso para dizer, que é a parte última desse versículo. Diz que o próprio Deus guardará o seu coração. Aleluia! Glória a Deus! Você sabe o que significa Deus guardar o seu coração? Aí já seria o tema para uma outra mensagem. Guardar o coração, o centro dos pensamentos, o centro do comando, a entrada da vida. Você pode imaginar uma cidade murada. A palavra de Deus diz que um homem que não tem domínio próprio é como uma cidade sem luz, como uma casa sem portas. Rato, cobra, ladrões, eles entram, porque não tem proteção. Mas a Escritura diz que nós devemos proteger a saída dos nossos corações, vigiar e orar, estar atento. O apóstolo chega a escrever dizendo
que nós não devemos nos desbuçar em alimentos que não trouxem nenhum proveito, mas ele diz que bom é que o coração se fortaleça no bom siso e na boa doutrina da palavra de Deus. E aqui as Escrituras está dizendo para você que Deus guardará o seu coração. Você já parou para pensar que Deus faz de você tipo um super-herói? Você já parou para pensar que Deus quer que você tenha uma vida além de uma criatura? Que Deus quer que você saia do limpo de uma vida comum, rastejante? Para aquilo que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Efésios, dizendo que estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo com Deus, que o meu espírito está nesse momento reinando com Cristo. Quando você vive uma vida completamente humana, de se degladiar, de não entender o grau de uma espiritualidade, quando você ainda está pegado com aquilo que o apóstolo Paulo exortava a igreja, dizendo: meus filhos, eu vos exorto aqui agora com até lágrimas nos olhos, que essas pessoas aí que estão em nosso meio são obreiros fraudulentos, são inimigos da cruz de Cristo, são cães devoradores. O Deus deles é o estômago, porque só cuidam das coisas desta terra. São terráqueos, são terrenos, são meras criaturas mortas e cegas pelo pecado, que não querem aceitar o plano de redenção de Deus para esta terra, que está inserido em João capítulo 3, verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Ter a vida eterna não está relacionado aos seus desvios espirituais e à lama que você entrou. Ainda que muitas pessoas vivem no ajuntamento da igreja, que é composta por joio e por trigo, mas que ainda não decodificaram o que é uma vida plena na presença de Deus. Elas não entenderam que a igreja não está aqui para julgar, condenar ou para dizer quem vai ou quem não vai. Isso não é norma, não é dentro da alçada da igreja do Senhor. A igreja está aqui, foi ordenada para amar os seus inimigos, para orar pelos que os perseguem. Eu posso cometer 1001 atrocidades e enquanto um coração bater por trás de uma caixa torácica, para mim há esperança. Eu posso me destruir e me reconstruir pela graça de Deus. 77 vezes 7, que é o limite da intimidade de Deus humana para o homem. Ou seja, quantas vezes eu pergunto ao meu irmão: eu sou humano, carne, pó, 77 vezes 7. E ele? É infinito. Ele é o Pai da misericórdia. Ele não foi culpado por inocente. Porém, as suas benignidades e misericórdia é a causa de não sermos destruídos. As suas misericórdias, diz Jeremias em Lamentações, se renovam a cada dia. É para esse Deus que eu devo me lançar, é para esse Deus único e eterno que eu devo entregar a minha vida, confiar plenamente e a Ele pedir perdão. Obviamente, quando eu firo um irmão, também devo pedir perdão a ele. Você pode nessa manhã escolher extinguir a chama do ódio. Você pode pegar essa água da vida que jorra aqui desse trono, que jorra aqui desse púlpito, que jorra aqui desse estrado, desse palanque, e apagar essa chama de raiva, de rancor. Talvez você ache que alguém não te socorreu no momento certo, na hora certa, como você queria. Isso foi alimentando rancores, amarguras,
e foi levando você para lugares que jamais você imaginou de ir. A vida daqueles que não têm humildade endurece o coração e se soberbece, são degraus, mas não são os degraus de Jacó que eleva para o alto, são degraus que levam para baixo. É declínio espiritual. O livro de Provérbios, Salomão, ele diz um texto que eu fiz questão de gravar na minha mocidade: aquele que anda afastado do caminho do entendimento repousará na congregação dos mortos. Quantas vezes os meus pés chegaram próximo a sucumbir, armadilhas, bandejas e coisas descomunais vieram ao meu encontro, mas o Espírito de Deus, lá no livro do profeta Isaías, diz que quando o inimigo, como uma torrente de água, for para bater a sua vida e te sucumbir, o Espírito de Deus arvorará a sua bandeira. A palavra de Deus diz que quando você ouvir a sua mão esquerda uma voz querendo lhe conduzir ao caminho do mal, o profeta Isaías diz que a sua mão direita, a voz do Espírito de Deus, soprará para conduzir-te ao bem. Compete a você escolher. O Deus Eterno disse a Moisés: fala para o meu povo que hoje eu coloco o caminho da morte e o caminho da vida. Cabe a você escolher o caminho da vida para que vivas. A paz de Cristo, a paz de Deus. Sorria. Sorria. E mergulhe nessa paz. Mergulhe nessa paz. Você pode mergulhar nessa paz. Nessa manhã ele quer guardar o seu coração, filho, filha. Ele diz para você: o que ele tem assolado a sua vida? É o concurso? É o desespero de conseguir emprego para mostrar à sociedade, pai, mãe, que você venceu na vida? Que você conquistou um belo carro? Nós estamos observando uma Copa ali, construída sob sangue de pessoas que morreram. Cerca de 6 mil funcionários morreram. A maioria deles nepalenses, oriundos do país do Nepal. Um país cheio de injustiças, onde a mulher não pode mostrar nem a sola do sapato. Um país cheio de desigualdades sociais, de futebol que sempre foi usado para unir povos, entre aspas, mas trazer uma certa fraternidade entre os povos, e que foi levado para aquele continente através de muito dinheiro, cerca de 12 mil reais no ingresso para o estádio. Aqui hoje tem um irmão que jogava bola, um profissional, chegou ali para jogar no Fluminense, no auge do Rio de Janeiro. E um dia ali, ele lutando com empresários e já treinando ali na Gávea, treinando ali no clube Fluminense. E lá de repente ele já chateado com tantas coisas com esse mundo do futebol, ele pegou as roupas e voltou aqui para a Bahia, para Curitiba. E o pessoal disse: rapaz, você é louco, vai ser da concentração, você não vai assinar o seu contrato, cara, você é um grande jogador, você vai ser um cara rico, você vai voar. Talvez ele pensava que aquela vontade de sair dali e voltar para a sua casa foi dele mesmo. Um dia eu bati no ombro dele e disse: Deus te livrou do mal. Porque talvez você não estaria aqui
com o nome escrito no livro da vida. Jesus ele está lhe dando instrumentos. Jesus morreu na cruz, subiu aos céus e levou o cativo, o cativeiro, e deu dons aos homens. Deus ele está dizendo para você em Efésios capítulo 6, fortalecei-vos na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poder resistir ao diabo, resistir aos dias maus que estão chegando. Ele quer que você tenha uma vida acima da mediocridade, acima de um viver carnal, de um viver humano. Então ele está dizendo: a paz de Deus excede todo entendimento, e Ele guardará o seu coração. Não temerás, porque a sua verdade é escudo e broquel. Ele está dizendo que a sua palavra é uma armadura que protege, é um encouraçado à prova de balas, à prova de chumbo. A paz de Cristo, irmãos, excede todo o entendimento. A paz de Cristo excede todo o entendimento. Nós estamos completamente protegidos. O nosso coração está guardado em Deus. Que você possa guardar essa palavra dentro do seu coração, dentro do âmago de sua alma. Em Cristo nós somos mais que vencedores. E além das ondas olharei. Somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel